Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Nós estamos no segundo trimestre estudando sobre o seguinte tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Lição número 5, os inimigos do cristão. Para esta segunda-feira, a leitura indicada está em duas passagens bíblicas, Mateus 13 e 39 e Lucas 11 e 18. Para essa meditação, o título dado foi A Realidade Bíblica do Inimigo de Nossas Almas. Está escrito assim na Palavra de Deus, em Mateus 13 e 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Agora, em Lucas 11 e 18, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aí meditando nesse trimestre a respeito da caminhada, da carreira que nos está proposta, que é a caminhada cristã, o caminho, como a Bíblia diz. E a lição de hoje procura deixar bem claro, procura conscientizar ao cristão a respeito do inimigo. Vamos lembrar aqui que a Bíblia usa uma linguagem metafórica, volta e meia, para se referir ao cristão como um soldado. Alguém, portanto, que está em uma batalha, em uma luta. E se nós, como servos de Deus, como cristãos, somos chamados de soldados e, portanto, estamos em uma luta, isso significa que nós temos um inimigo. Então é preciso saber bem quem é esse inimigo. O título da meditação de hoje fala da realidade bíblica do inimigo de nossas almas. Então, a primeira coisa importante aí que devemos lembrar é que existe uma realidade a respeito do inimigo, ou seja, o inimigo é real. Nós temos inimigo. Nós temos um inimigo que, naturalmente, se é nosso inimigo, se não é nosso amigo, se posiciona contra nós, é porque quer nos tirar dessa carreira que está proposta para nós. Quer nos fazer desviar desse caminho da salvação, desse caminho da santidade, desse caminho da perseverança rumo ao céu. Obviamente, essa é a intenção do inimigo. Essa realidade que está no título da meditação de hoje não é uma realidade qualquer, é uma realidade bíblica. Então, quem nos mostra que o cristão tem um inimigo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é 100% verdade. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Então, a Bíblia é repleta de textos, de passagens que mostram essa realidade do inimigo das nossas almas, enfim, do inimigo de quem quer servir a Deus. Portanto, nós podemos acreditar. Infelizmente, existem hoje pessoas que
entende que essa ideia de inimigo, ou mesmo do diabo, né? Que, como nós vamos ver, é um dos inimigos, que isso seja uma simbologia, uma forma de expressão, ou uma força de expressão, né? Ou algo assim. Ignorando, portanto, que existe essa realidade, e essa realidade é bíblica. Então não é um mito, não é uma simbologia simplesmente, sem lastro na realidade, pelo contrário. O inimigo quer realmente, ele existe realmente e ele está aí para tirar o cristão da caminhada, fazer o cristão deixar de servir a Deus, deixar de se santificar, deixar de perseverar, né? Não podemos vacilar quanto a isso, né? E aí o apóstolo Paulo, a gente lembra de uma passagem do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo está tratando com os irmãos daquela igreja de Corinto, né? E aí no versículo 10, ele diz assim: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. E então vem o versículo 11, que é o que eu quero destacar. Porque não ignoramos os seus ardis. Como os irmãos percebem, o apóstolo Paulo, no finzinho do versículo 10 desse capítulo, diz assim, ó, ele fala da questão do perdão, né? E ele diz aqui a finalidade do perdão, né? Ó, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ou seja, o inimigo das nossas almas quer nos vencer. Ele tem esse objetivo de vencer, de fazer-nos soldados derrotados, destruídos, ou seja, de abater, né, de tornar-nos abatidos, quer dizer, fora de combate. É basicamente isso. Pensando numa guerra, a ideia seria então tirar o cristão de combate. Essa é a intenção. Então o inimigo tem essa intenção. E o apóstolo Paulo, no versículo 11, fala assim: porque não ignoramos os seus ardis, os ardis dele, os ardis do nosso adversário. Ardis, né, significa artimanhas, né, as artimanhas, as astúcias de Satanás. Tá certo? Então é importante a gente entender isso. Paulo como servo de Deus, Paulo como um homem ungido por Deus, em comunhão com o Senhor, a quem o Senhor, portanto, revelava e revelou, né, coisas maravilhosas, como ele diz, inefáveis, né? Mostrou coisas inefáveis, indizíveis aos homens. O apóstolo Paulo, esse grande soldado de Cristo, diz: nós não ignoramos, quer dizer, não deixamos de considerar os ardis, as artimanhas, as estratégias do diabo, né? E uma delas ele mesmo cita em 2 Coríntios, né? Lá no mesmo, ou seja, no mesmo livro, quando ele está falando dos falsos apóstolos, no versículo, capítulo 11, né? Versículo 13, ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo.
ele diz o motivo, né? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece ser uma coisa, mas na realidade é outra. Então o diabo se disfarça, né? De coisa boa, de bondoso, por exemplo. Então não é maravilha, porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Ou seja, o diabo é real e ele quer destruir as nossas almas. Ele quer destruir a nossa caminhada. Ele quer fazer com que nós desistamos dessa jornada. Portanto, meus amados irmãos, estejamos atentos, estejamos em constante comunhão com o Senhor, ligados com o Senhor, firmados na rocha, para que então o diabo não tenha sucesso na sua intenção, que é nos fazer desistir, nos derrubar, nos abater, enfim, nos tirar de combate. Só mesmo estando em comunhão com o Senhor, vivendo pela fé, de acordo com a palavra de Deus, é que nós vamos conseguir vencer os nossos inimigos verdadeiros. Na meditação de hoje falamos da realidade bíblica do inimigo da nossa alma. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.